Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Solak, eu sou gerente executivo de recursos humanos na TOTUS e hoje estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre performance e engajamento. Como o modelo alinhado de performance com a cultura da empresa gera maior produtividade para todos os envolvidos na empresa. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Então, como eu falei, meu nome é Fernando. Eu tenho mais de 15 anos de experiência em recursos humanos, trabalhando em diversas frentes, seja na área de remuneração, benefícios e na área de desenvolvimento humano e organizacional. Hoje eu sou responsável pelo ciclo de meritocracia aqui na TOTUS, que englobam todos os programas de performance, metas, carreiras e sucessão. E a TOTUS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Certamente vocês já tiveram contato com algum produto da TOTUS, algum software da TOTUS. A gente está aí em grande parte das empresas brasileiras, né, através dos nossos softwares de gestão, mas também no segmento de fintech e business performance, com o objetivo de levar mais produtividade para todas as empresas desse grande Brasil. E bom, né, num cenário nosso, né, uma empresa de tecnologia com mais de 8 mil funcionários diretos, né, não só no Brasil, mas também em vários lugares do mundo, como América Latina, Estados Unidos e Europa, nós temos uma força de trabalho super diversa. E tem um desafio muito grande, né, que é justamente alinhar a performance individual de cada funcionário, aqui na TOTUS a gente chama de TOTWers, com a performance esperada da empresa. E muita gente sempre me pergunta, né, qual é o papel da área de recursos humanos nisso? E nós temos um papel muito forte, que é justamente ter um modelo de performance, seja que englobe aspectos tanto de soft skills como de atingimento de resultados, alinhado com a cultura da empresa, né? Então acho que esse é o primeiro passo que todo RH tem que fazer o seu diagnóstico, né? Então, que é entender qual que é a sua maturidade para um processo de performance. E de acordo com essa maturidade, desenhar o melhor programa, o melhor modelo que vai atender a esse objetivo. Então não existe uma fórmula pronta. Acho que aqui é a primeira grande certeza. Não existe uma fórmula pronta. Pode ser feito benchmarkings, pode-se estudar os grandes cases de mercado, mas não dá para copiar. Não dá porque não vai dar certo. Cada empresa tem uma realidade. A gente sabe que modelos de performance existem grandes linhas mestras, né? Geralmente a gente fala de um ciclo com uma certa periodicidade, né? Geralmente um ciclo anual ou até um ciclo semestral às vezes. Mas muito mais importante do que isso, de você ter um ciclo anual, que anualmente você fala de performance, é você permitir que esse assunto permeie o dia a dia da sua organização de uma forma orgânica, de uma forma natural. Que isso faça parte da agenda das lideranças, das suas lideranças e dos seus colaboradores no dia a dia. Que isso seja algo natural, que seja algo praticado no dia a dia. E para chegar nessa fase, obviamente, que precisa passar por uma série de passos, né, que envolve a maturidade do modelo, né? Então, eu vou citar aqui o que eu já tive de experiência nesse modelo e quer começar um pouquinho no by the book mesmo. É ter uma metodologia que você discuta sobre pessoas, né? Que você discuta sobre performance, você discuta sobre competências, seja competências, comportamento, valores. É muito importante cada empresa ter a sua base, né? Eu vou avaliar através de valores, eu vou falar de competências, eu vou falar de comportamentos, né? Tudo isso acaba se misturando no fim do dia. Então, uma vez você tendo uma metodologia, né, que você permita que cada colaborador pare um tempo do seu momento para pensar sobre você mesmo, né? Fazer o que a gente chama de autoavaliação. Eu me avalio, eu reflito sobre como eu tô naquele momento, né? E aí como eu falei, pode envolver competências, valores, comportamentos e sobre a minha entrega, né? Aquilo que eu fiz, aquilo que eu posso fazer melhor, aquilo que eu deixei de fazer e aquilo que eu quero fazer. Então, uma reflexão que olhe, né, tanto
pelo que passou, mas pelo que ainda está para vir, né? É um olhar, sempre uma linha do tempo que não envolve só o passado, mas tem que envolver também expectativas de futuro. E essa metodologia, então, ela permite que eu faça como funcionário essa autoavaliação, mas que eu tenha também uma gama de pessoas que têm contato comigo para que também façam essa reflexão sobre eu. Então, é que a gente chama das avaliações cruzadas, né? Então, a gente tem avaliação, geralmente, de nossas lideranças, né, no modelo tradicional de gestão, né, que grande parte das empresas ainda está nesse modelo tradicional, que é ter uma liderança, né, uma pessoa superior, e aí esse superior avalia, mas também uma avaliação dos meus pares, né, então daqueles colegas de trabalho que estão trabalhando junto comigo, estão no mesmo nível organizacional, e eventualmente até de clientes internos, né? Então aquelas pessoas que eu tenho mais contato na organização e que podem trazer um feedback, trazer uma reflexão ao nosso respeito. E aí, obviamente, para quem tem equipe, também uma avaliação dos nossos funcionários, da nossa equipe, para entender como que funciona. Então, esse é o processo mais tradicional e mais básico e que é importantíssimo, porque é um presente que a gente ganha, fazendo essa autorreflexão e recebendo a reflexão de todos esses stakeholders, de todas essas pessoas envolvidas, a gente tem uma contribuição muito valiosa para a nossa carreira. Então esse é o primeiro aspecto de parar para refletir, avaliar, e claro que hoje é muito importante ter um sistema, ter alguma ferramenta que auxilie nesse processo, para que a área de recursos humanos não tenha um trabalho operacional de conseguir viabilizar isso para toda a organização. E uma vez feito esse processo, aí indo para um modelo que hoje é utilizado em muitas empresas, existe um momento de discussão dessas avaliações, né? E essa discussão ou às vezes é chamada de comitês ou de colegiados, mas é um momento de sentar e falar um pouquinho sobre todas essas avaliações entre, né, as pessoas envolvidas naquela avaliação, né, para entender se eu posso ter tido algum viés quando fui avaliar alguma pessoa e quais são, né, os feedbacks e as reflexões que as outras pessoas trazem sobre aquela avaliação. Então, geralmente, é um momento muito, muito rico mesmo para troca de percepções e para falar sobre pessoas. É um momento de qualidade, é um momento que a gente está falando de carreira, que a gente está falando de crescimento, que a gente está falando de desenvolvimento. E hoje, que a gente está todo mundo trabalhando praticamente nesse modelo remoto, e que é um modelo que veio para ficar, a gente não vai, no pós-pandemia, voltar ao modelo que era antes, certamente vai ter algum meio do caminho nesse processo. Essas discussões elas ocorrem de uma forma muito tranquila e transparente nesse modelo virtual, né? É um modelo que as pessoas elas conseguem interagir com mais efetividade, com mais produtividade, que é o que a gente consegue visualizar em grandes partes dos cases que a gente vem olhando no mercado, e as pessoas conseguem contribuir com muita assertividade em relação ao outro. Então, isso que a gente vem visualizando, que o modelo remoto, ele também possibilita uma discussão de qualidade sobre pessoas e assertividade. E aí, uma vez feita essa discussão, existem diversas metodologias de como que você considera aquela pessoa dentro ou de um ranking ou de algum critério de avaliação, né? E uma das metodologias, acho que mais consideradas e que grande parte de vocês certamente conhece, é a metodologia 9box, né? Que é uma matriz de 9 boxes, o eixo X e eixo Y, que geralmente avalia potencial versus performance, né? Às vezes o potencial vem junto com a competência, né? Então, e de acordo com cada um dos boxes, a gente vê quais são as pessoas que têm maior potencial, um maior desempenho versus aquelas pessoas que precisam desenvolver esse potencial
potencial e precisam gerar um melhor desempenho. Então, essa metodologia ajuda a trazer um pouco de matemática para essa discussão e ajuda a determinar quais são as prioridades em desenvolvimento e também em reconhecimento de todos os colaboradores. Então, por exemplo, aqui na TOTVS a gente utiliza a metodologia 9box já há muitos anos. Uma discussão que se tem bastante é sobre a abertura da informação do 9box, né? Se existem dois modelos, né? O modelo que você avisa, né? Comunica o seu funcionário qual box que ele é, né? Se ele é um talento, se esse ano ele não foi um talento. Então você realmente comunica ele. Então você dá uma transparência total no modelo, ou você vai no modelo que você não comunica o box, mas você dá todo o feedback em relação aos aspectos relacionados naquele box, né? Eu acho que esses dois modelos têm prós e contras, né? E depende muito dos outputs desse processo, né? Então, o que um box ele tem como uma consequência na carreira desse funcionário? Se ele existe um output direto para reconhecimento, então se dependendo do box, ele tem mais chance ou menos chance de receber um mérito, uma promoção, se isso impacta em bônus ou não, ou se não tem, né? E aí, de novo, existem vários modelos, existem várias alternativas, e aqui a gente poderia gastar muitas horas discutindo sobre isso, porque, como eu falei no início, realmente não existe uma fórmula pronta. Mas, bom, uma vez feito toda essa discussão, tendo o modelo de 9box, por exemplo, aí parte para a etapa, acho que mais importante de todo o processo, que é o feedback, né? Que é você poder ter um tempo de qualidade com o teu colaborador, com o teu funcionário, para poder discutir sobre aquele rico material, sobre a performance, sobre tudo que foi falado e sobre o futuro. O feedback não deve ser uma conversa só de passado, deve ser uma conversa também que olhe para frente, né? Olhe para as possibilidades de carreira, olhe para as expectativas, e é a base para um plano de desenvolvimento que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o feedback é o momento certo do alinhamento de expectativa entre o funcionário e o gestor. Muito se fala em todas as empresas das dificuldades em feedback, né? De não recebo feedback, não existe uma cultura de feedback. Realmente, eu acho que sempre tem possibilidades de ajuste, né? Mas acho que o mais importante é realmente trabalhar a sua liderança para que esse seja um aspecto central da liderança de cada pessoa com os seus funcionários. Deve existir uma cultura de feedback, uma cultura de conversa transparente, livre, e que as pessoas consigam se posicionar e trazer aquilo que pensam e aquilo que querem, né? Acho que é uma cultura aberta, né? Acho que não tem nada muito diferente disso. E para chegar num passo como esse, exige-se sim trabalhar muito com a sua liderança, né? Muitas empresas têm uma liderança às vezes mais técnica, e aqui a gente fala de relacionamento de pessoas, né? O feedback nada mais a gente dá feedback, recebe feedback todo dia também na nossa vida pessoal, né? Na nossa família, com os nossos amigos, né? E às vezes a gente recebe um feedback que a gente não gosta muito, né? Porque vai lá dentro. Então, o feedback no mundo corporativo é um reflexo do que a gente passa no dia a dia na nossa vida pessoal. Então é muito importante trazer esse assunto à luz, fazer um trabalho muito bacana com todas as lideranças da empresa, para que realmente o feedback seja um momento de qualidade. E o feedback, de novo, é algo que tem que ser perene, acontecer ao longo do ano. Então aqui a gente está falando de um momento formal de feedback, né? Que é o momento que esse retorno é realizado, mas que ao longo do ano essas conversas têm que acontecer naturalmente. Não precisam ter formalmente novos momentos, necessariamente.
é importante. Mas se existe uma relação real de confiança entre as partes, o feedback ele é percebido naturalmente em qualquer momento e a todo momento. Então, por isso que a gente fala de uma cultura de performance, uma cultura voltada para desenvolvimento de pessoas e feedback, que é tão importante, o RH é tão propulsor dessa metodologia e desse momento como um todo. E aí, gente, o que é muito importante nesse aspecto, como um todo, é o que vai ser feito com tudo isso. Que é o que a gente comumente chama de plano de desenvolvimento pessoal. As empresas adotam a sigla PDI. Né? Então, com base nas expectativas futuras, o que realmente vai ser desenvolvido como competência, como performance, como valor daquele funcionário, daquele colaborador. Então é muito importante que seja feita essa autoavaliação pós-feedback do que eu preciso desenvolver, o que eu vou dar foco nesse próximo ciclo e que o meu gestor me apoie muito nesse processo. O que ele acredita que eu preciso desenvolver e o que a gente vai combinar para fazer. Né? E quando a gente fala de PDI, não é só treinamento formal, não. Né? Muita gente vai para o lado técnico. Eu vou fazer um curso, né? Vou desenvolver meu Excel, vou desenvolver meu inglês. Isso tudo é muito importante também. Mas acho que os aspectos mais importantes do PDI é o desenvolvimento de soft skills, é o desenvolvimento de competências. É aquilo que às vezes a gente quer negligenciar, aquilo que a gente deixa no segundo plano porque é o mais difícil. Que é trabalhar um pouquinho como a gente lida no dia a dia com as pessoas, com os processos. Então, gente, o desenvolvimento de competências é muito importante. E não é só treinamento. É o on the job, é no dia a dia, é através da troca de informações com pessoas que a gente admira na empresa, mentores, através de coaching, formal ou informal. Tem diversas metodologias, diversas formas de se fazer tudo isso e que é muito importante. Então, tudo que eu citei aqui para vocês, eu falei um pouquinho de ciclo, né? Como que a gente fecha um ciclo bacana de performance que desemboca efetivamente numa meritocracia. Mas acho que o desafio de tudo isso, e como eu já falei nisso também, é tornar isso perene ao longo do tempo. Então, como que eu também, através de ferramentas, através de metodologias como a RH, eu consigo oferecer para a empresa um cenário, um ambiente que eu estimule o feedback e o desenvolvimento pessoal e a avaliação a qualquer momento ao longo do ano. Então, existem formas, existem sistemas que permitem, né, através de likes, curtidas, de valeu, de você poder oferecer, né, dar um tipo de retorno, dar um feedback, seja menos estruturado, seja mais estruturado para alguém. E aí a gente está falando também de uma cultura de reconhecimento e celebração, porque muitas vezes o que a gente quer, entregou um projeto, entregou algo bacana, então a gente formaliza um reconhecimento, uma celebração, um muito obrigado, e de uma forma cruzada entre diversos aspectos da organização. Não é só do líder com seu liderado, mas são entre pares, entre um fornecedor e um cliente interno, entre times, entre equipes, né? Feedbacks também de times, né? Hoje no mundo ágil, a gente trabalha muito com equipes, né? Com squads, a gente está falando também no modelo de avaliação do time como um todo e não só no modelo individual. Então você ter uma metodologia, um sistema que permita isso, que permita essa troca constante entre todas as pessoas da empresa. E que essa troca, né, automaticamente reflita no seu plano de desenvolvimento. E que quando chegar o momento de fazer avaliação formal no ciclo semestral ou ciclo anual, todos esses inputs, esse material venha como algo que vai contribuir muito para a avaliação do ciclo. Então, acho que esse é o maior desafio de toda empresa, e ter um modelo que permita que você atinja esse nível de maturidade, essa cultura, certamente, pessoal, vai começar a fazer diferença no seu negócio. Eu já trabalho há mais de 6 anos usando esse modelo e eu consigo ver
ano a ano as melhorias causadas e como que tanto os gestores como os colaboradores eles naturalmente internalizam esse conceito e acreditam nessa importância para a sua carreira. E isso tem que fazer diferença na carreira das pessoas. Esse é um processo que ele tem que estar azeitado com todos os demais processos dentro da sua área de recursos humanos. Com remuneração, com engajamento, né? Todos os aspectos de diversidade têm que ser considerados. Então, é muito importante que que as pessoas vejam valor nisso, porque isso vai ter uma consequência positiva na carreira dela. E muita gente me pergunta, para finalizar aqui também, sobre não só a qualidade, mas a adesão, né? Como que as pessoas, a gente movimenta a empresa para que essa adesão efetivamente ela ocorra, né? E hoje a gente tem indicadores já muito bacanas, como o case que a gente vem fazendo aqui na TOTVS, né? A gente fala de 99% de adesão à avaliação, né? A gente tem menos de 1% realmente que por algum motivo não consegue realizar. E desses 99, pasmem, em feedback, a gente conseguiu atingir 98% de feedbacks registrados no sistema, né? Que é a garantia de que aquele feedback aconteceu e o funcionário que recebeu o feedback, ele valida formalmente aquele feedback e ele também dá a sua opinião de como foi a qualidade daquele feedback, que é o nosso que a gente chama emocionômetro, né? Se o gestor saiu contente do feedback, deu um joinha, mas se o funcionário também saiu contente, deu um joinha ou não. Então, a gente consegue avaliar a quantidade, né, a adesão, mas também a qualidade, que é muito importante. E através também do sistema, através do registro de cada funcionário com seu destino de desenvolvimento, que é como a gente chama internamente aqui o nosso PDI, o nosso plano de desenvolvimento, a gente também consegue ver o quanto que os funcionários conseguem evoluir no seu plano de desenvolvimento. Né? A gente fala no meio do ciclo, no meio do ano, a gente ter mais de 75% dos funcionários com plano de desenvolvimento formalmente contratados de sistema, registrados e proposto por ele mesmo, com ações que dependem dele e não só necessariamente da empresa. Isso também faz uma grande diferença na produtividade futura da empresa e no ambiente de confiança. Então, gente, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês um pouquinho, para a gente falar sobre esse assunto. Acho que rapidamente deu para dar uma pincelada sobre o que a gente acredita sobre o modelo de performance e como realmente ela mexe no ponteiro da empresa. Empresas que têm isso dentro da cultura, comprovadamente, através de pesquisas, a gente consegue ver que tem o desempenho superior no mercado. Então, gente, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por ter estado comigo durante esse todo o tempo, e eu me coloco super à disposição para a gente poder conversar, trocar ideias sobre o tema, tirar dúvidas, fazer benchmarking e poder conhecer um pouquinho de cada vocês e o que vocês podem contribuir também sobre esse assunto. Obrigado, gente, até a próxima, tchau, tchau.